Bem, meus amigos, nós temos diante de nós um salmo muito importante, o salmo de número 37. 37 é um salmo de Davi, um salmo atribuído a Davi, um salmo diferente de muitos salmos escritos em meio à perseguição intensa que Davi sofreu em sua vida, inclusive quando ele fugia de Saul, por exemplo, né? Esse salmo, ele tem um tom mais maduro, um tom mais didático e também reflexivo, porque é provável que Davi tenha escrito esse salmo já em idade avançada, porque no versículo 25 deste salmo, ele declara dizendo: eu fui moço e agora eu sou velho. Ou seja, isso indica que não é o grito de um jovem perseguido, mas a sabedoria de um homem que já viu muitas coisas na vida, viu injustiças, traições, guerras, perdas familiares, como, por exemplo, aquela perda que ele teve na rebelião do seu filho Absalão, quando quis tomar o trono. Mas o tempo, né, o tempo que ele tinha, a idade que ele tinha, também permitiu que ele visse a fidelidade constante de Deus. Uma outra coisa importante ainda sobre esse salmo é que esse salmo é um salmo sapiencial. O que é um salmo sapiencial? É um salmo cuja linguagem se assemelha muito a Provérbios, né? Provérbios, que é um livro que ensina como o justo deve viver ou reagir diante de determinadas situações da vida. No caso do Salmo 37, o que ele ensina é como o justo deve reagir quando vê o ímpio prosperar. E esse problema da prosperidade dos ímpios, ou seja, a sensação de injustiça que sentimos quando percebemos que o ímpio prospera e o justo sofre, né? Vai se repetir ainda aqui nos Salmos, quando Asaf diz que quase caiu por causa da prosperidade dos ímpios, né? E o cenário neste Salmo 37 é muito claro: o justo sofre, enquanto o ímpio parece prosperar. E o coração humano, diante de toda essa situação, tende a se inquietar, né? Há uma inquietação porque a gente pergunta por que sofremos, por que passamos certas coisas, enquanto determinadas pessoas que mereciam passar ou sofrer certas situações parecem passar incólume diante de determinadas situações. Pois bem, então o que o Salmo vai nos ensinar? O Salmo vai nos ensinar a como manter a nossa alma firme quando a injustiça parece vencer. Primeiro versículo 1 e 2, ele diz: não se irrite, diz ele, né? Perante os malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Nesse caso, a palavra irritar, não se irrite, né? Ela traz a ideia de aquecer-se por dentro, de ficar inflamado emocionalmente diante de uma situação. Isso acontece quando olhamos para o ímpio prosperando. Isso pode gerar na pessoa, né, inveja, isso pode gerar na pessoa frustração e também revolta, porque a pessoa passa a comparar-se com o outro. E aí Davi vai dizer: não permita, em outras palavras, né, não permita que o sucesso temporário do ímpio desestabilize a sua paz. É o que ele está dizendo. Nós não devemos permitir, de maneira alguma,
que o sucesso temporário de um ímpio destabilize a nossa paz. Por quê? Em primeiro lugar, porque a prosperidade do ímpio, ela é temporária, né? Ela é temporária. A palavra de Deus diz que cedo serão ceifados como a erva, né? A imagem, no caso, é uma imagem agrícola, porque a erva que parece verde hoje, mas amanhã ela é cortada. É o que diz o versículo 2, né? Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, essa é a imagem que o Salmo nos traz, que a prosperidade do ímpio ela é temporária. Qual é a lição que aprendemos, então, no versículo 1 e 2? A lição que nós aprendemos é que tudo aquilo que não tem raiz em Deus não permanece. Se você tiver uma caneta e um papel, anote. O que não tem raiz em Deus não permanece. No versículo 2, em breve eles se secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Uma outra lição que nós aprendemos está no versículo 3. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Aqui, Davi ele vai apresentar dois movimentos espirituais. Dois movimentos espirituais. O primeiro é uma confiança vertical. Confiança, meus amigos, ela é uma decisão. Ela não é um sentimento, né? A gente, às vezes, usa aquelas expressões, eu sinto que devo confiar. Mas, na verdade, a confiança, ela é uma atitude, ela é uma decisão, muito mais do que sentimento. E no caso do cristão, daquele que confia em Deus, é descansar, confiar em Deus é descansar no caráter de Deus, né? Mesmo quando o cenário ele não ajuda, porque há momentos na vida em que aquilo que passamos ou aquilo que estamos vivenciando circunstancialmente não ajuda a confiança, né? Não fortalece a confiança, ao contrário, acaba minando a nossa confiança em Deus. Mas a confiança, ela vai muito mais além do que as circunstâncias, porque ela vai descansar naquilo que Deus é, muito mais do que naquilo que Deus pode fazer, não é? É descansar na justiça de Deus, é descansar no amor de Deus. Pois bem, essa é a primeira movimento, esse primeiro movimento espiritual do versículo 3. Há um segundo movimento que é a fidelidade prática. Ou seja, o que você deve fazer enquanto você espera? Ele diz no versículo 3, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Ou seja, enquanto nós esperamos em Deus, enquanto nós confiamos nele, o que é que devemos fazer, né? Nesse intervalo de tempo? Bom, enquanto se espera, ele aponta três coisas importantes a fazer. Primeiro, continuar a fazer o bem. Segundo, continuar sendo íntegro. Terceiro, continuar servindo a Deus, né? Apesar das circunstâncias. Por que ele diz isso? Porque se nós não fizermos isso, se nós não agirmos assim, vamos ser tomados por ansiedade. E o que a ansiedade ela causa? A ansiedade ela causa paralisia, ela paralisa, né? Há pessoas que não conseguem se movimentar, há pessoas que se revoltam diante da injustiça e elas acabam paralisando, elas param de servir a Deus, né? Elas acham que não vale a pena ser íntegro diante de tanta injustiça, diante de tanta corrupção. Então a confiança, o que ela produz? Ela produz uma ação justa. Anote aí, se você tiver um papel, uma caneta, anote. A confiança produz ação justa. Há uma outra lição no versículo 4 do Salmo. O versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Coisa forte, né? Agrada-te ou agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Há Bíblias que, a versão bíblicas que dizem, deleita-te também no Senhor, né? Bem, é o segredo da alegria verdadeira.
da alegria verdadeira. Deleitar-se é encontrar prazer profundo. Você pode anotar no seu papel, junto à sua Bíblia, o significado da palavra deleitar. Ela é encontrar prazer profundo. Não é usar Deus para realizar desejos, como muita gente pensa, né? Muita gente troca os papéis. Deus se torna servo e ela, com seus desejos, se torna senhor. Não, não é usar Deus para realizar desejos. É fazer de Deus o próprio desejo. Anote aí no papel, ou junto à sua Bíblia, né? Não é usar Deus para realizar desejos, mas é fazer de Deus o próprio desejo. Bom, a segunda lição do versículo 4 é que os nossos desejos, eles precisam estar alinhados com Deus, né? Eles precisam estar alinhados com Deus. O versículo 4 diz: agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, ele considerará os desejos do seu coração. Bem, quando a gente se deleita, a gente sente prazer em Deus, três coisas vão acontecer. Se você tiver uma caneta, anote aí. Primeiro fato importante que acontece é que os nossos desejos alinhados com Deus são purificados. Nossos desejos são purificados. Nossos sonhos são alinhados e nossa vontade se harmoniza com a dele. Nossos desejos são purificados, nossos sonhos são alinhados e nossa vontade se harmoniza com a dele. Você pode lembrar, se você quiser fazer uma correlação bíblica, você pode lembrar de José no Egito, né? Ele teve um sonho que mostrava que ele ganharia em determinado momento da vida uma ascensão sobre os irmãos. Tudo isso causa uma situação constrangedora entre os irmãos que o vendem para algumas pessoas que estavam passando por ali. Enfim, ele é levado ao Egito e acontece toda aquela situação com ele. Mas perceba que quando ele sonha, quando José sonha, os sonhos dele estão aliados com os sonhos de Deus, né? Na verdade, os sonhos de José não eram sonhos dele, eram sonhos do Senhor, né? E é assim que acontece. O seu sonho precisa estar alinhado com Deus, por quê? Porque quando você sonha o que Deus sonha, né? Quando você quer o que Deus quer, é como Jesus disse, né? O que você liga na terra, o que você concorda na terra, é automaticamente ligado nos céus, porque há um alinhamento. É a mesma coisa da pessoa orar a Bíblia. Já aprendeu a orar a Bíblia? É você orar com versículos da palavra, né? Em oração você diz: Senhor, realiza a sua vontade em minha vida, porque está escrito assim, assim, assim. Você ora a Bíblia, a sua oração ela ganha peso diante de Deus, porque você está orando segundo a vontade de Deus. Então, essas três coisas importantes do versículo 4. Desejos purificados, sonhos alinhados e vontade que se harmoniza com a vontade de Deus, né? Não apenas Deus, ele não apenas realiza desejos, mas o mais importante, ele transforma desejos. Você pode anotar aí na sua Bíblia, né? Deus não apenas realiza desejos, mas ele transforma desejos. Bom, o versículo 5 fala de algo muito bacana. Ele diz assim, versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Versículo bastante usado no meio evangélico, católico também, né? Entregar o caminho ao Senhor. Bem, entregar o caminho ao Senhor significa, literalmente, no hebraico, rolar sobre, né? Você pode grifar aí na sua Bíblia a palavra entrega e do ladozinho você coloca significado no hebraico é rolar sobre. Interessante isso, né? Na verdade, o que está falando ali é sobre transferência de peso. Transferir o peso. É como tirar um fardo dos ombros, né, um peso que está sobre si, e colocar nas mãos de Deus. Por isso que a palavra entrega no original hebraico, seu significado é rolar sobre, ou seja, transferência, né? Transferir um peso, uma angústia, alguma coisa que está ali
pesando sobre você e transferi-la para Deus. Bem, Davi, meus amigos, ele sabia o que era carregar peso, não é? E como falamos no início, Davi já estava com uma idade bastante avançada quando ele escreve esse salmo, e ele já tinha passado por muitas coisas na vida. Ele havia sido perseguido por Saul, ele havia sofrido traições internas, inclusive do seu próprio filho, ele havia enfrentado bastante conflitos familiares, né? O estupro de uma filha por um filho, enfim, uma série de situações que levaram Davi a se sentir carregado, o peso da culpa, do pecado, enfim, uma série de situações. Diante de tudo isso, ele aprendeu que controlar tudo, não é impossível. Essa é a lição que ele aprende. Controlar todas as situações, controlar pessoas, é impossível. Há situações na vida em que nós, por mais que vigiemos, por mais que zelemos, por mais que lutemos, não dá, né, para controlar tudo. A pessoa que tenta controlar tudo, ela acaba carregando sobre si um peso inimaginável. Pois bem, Davi ensina nesse versículo 4 que Deus ele age. Né? Deus ele age. Você pode grifar aí na Bíblia a palavra e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Você pode grifar aí a palavra e o mais ele fará, esse trecho, porque é um trecho que aponta que Deus age. Né? Deus age. E se Deus age, ele nos ensina que nem tudo depende de você. Nem tudo depende de você. Existem coisas que só Deus pode fazer. E é por essa razão que voltamos àquela expressão que ele usa, né? Entrega, ou seja, transfira, coloque sobre Deus esse peso que você carrega, tá bom? Finalmente, o versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não é? Aqui está o clímax da confiança, lembrando que confiança é uma decisão, né? Não é um sentimento. Veja, descanso não é passividade, né? A ideia de, bom, agora eu vou deitar aqui na rede, na cama e vou esperar, ou cruzar os braços e vou esperar. Não. O descanso em Deus é uma paz interior em meio ao caos exterior. Sabe aquela pessoa que alguém diz assim, puxa vida, não sei como é que ela consegue estar em paz diante de tanta situação. Pois é uma paz interior em meio ao caos exterior, né? Mas esse descanso é um descanso ativo, né? É uma espera ativa. Não é esperar e cruzar os braços, mas é manter fidelidade enquanto Deus trabalha nos bastidores. Porque muitas das vezes o Senhor trabalha no silêncio. Inclusive, para curiosidade, né? A nível de curiosidade, quando nós lemos o livro de Esther, é um livro em que não aparece a palavra Deus, né? Não aparece ali nitidamente a palavra Deus, mas veja que Deus mesmo assim trabalha ali, né? Nos bastidores, preparando Esther, usando Mordecai, diante de toda aquela situação que os judeus passam. Pois bem, Deus trabalha nos bastidores e é importante você manter a sua fidelidade a Ele enquanto Ele trabalha. E aí Davi aprendeu 3 coisas importantes nesse versículo 7. Primeiro, que Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Segundo, Deus não falha. Terceiro, Deus não perde o controle. Você pode anotar aí na sua Bíblia, Deus não se atrasa, Deus não falha, Deus não perde o controle. E resumindo tudo que falamos até aqui, eu gostaria de entregar a você 6 verbos, né? 6 verbos para você guardar no dia de hoje. O primeiro é não se irritar, né? O verbo irritar. Eu me irrito, tu te irritas, mas a negativa é não se irrite, como diz o versículo 1. O segundo verbo, confiar. Confie, porque Deus ele é fiel.
Terceiro verbo, fazer. Faça o bem. Quarto verbo, deleitar. Deleite-se no Senhor, se agrade dele, né? Tenha prazer em Deus. O quinto verbo, entregar. Entregar é transferir. Tirar esse peso que está sobre você e colocar sobre ele. E o último verbo, o sexto, descansar. Descanse em Deus, tá bom? Bem, o Salmo 37, ele não é apenas uma poesia. Ele é, para nós cristãos, um manual para tempos de injustiça. Davi foi um homem que enfrentou gigantes, perseguições, traições, e nos ensina que a maior vitória não é derrotar inimigos. A maior vitória minha, a maior vitória sua, é manter o seu coração em paz diante de tudo que você está vivendo. A verdadeira prosperidade, meus amigos, não é a do ímpio, que cresce rápido como a erva, é a do justo que cria raízes profundas em Deus. Anote aí, quem confia permanece. Ou diga, né, com as suas palavras, quem confia permanece. Quem descansa vence. E quem espera verá Deus agir. Tá bom? Você pode repetir em voz alta? Quem confia permanece. Quem descansa vence. Quem espera verá Deus agir. Bom, eu volto depois com mais meditações na palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.